Olá, pessoal! Estamos em mais um PrismaCast. Hoje a gente veio falar um pouco da feira da Cial Paris, que a gente foi em outubro desse ano. E hoje eu trouxe, então, o Felipe, o Bruno e a Victoria. Bom, pessoal, vamos lá, então, começar. Vamos começar desde o início, como que foi a feira para vocês esse ano, as experiências que vocês tiveram lá, qual que é a importância da feira e vamos conversar também sobre algumas informações que a gente teve do mercado. Tá, acho que essa feira ela foi um pouco diferente das outras Cial, acho que ela estava muito com o pessoal do mercado mesmo. A gente pode perceber assim, a presença do Brasil muito mais forte esse ano, inclusive. Pra gente, né, enquanto trading, é sempre relevante encontrar os maiores produtores do mundo, né, nessa feira. E também entender como que tá a questão da produção das proteínas em outros países, enfim, acho que ela pra gente ela é muito importante nesse sentido de coletar informações de outros lugares, né, não só da nossa ponta aqui da América do Sul, mas entender como que é a situação nos outros lugares do mundo, e às vezes é uma coisa que por telefone, por WhatsApp, por e-mail, uma coisa que passa um pouco batido, né. Mas foi uma feira muito positiva, assim, acho que bons negócios saíram dela. E agora também que a gente já tem um pouco mais de experiência, já tem mais contatos, já tem mais conhecimento, acho que pra gente também foi muito produtivo nesse sentido, né? Até sobre esse assunto de ir pra feira e ver um pessoal um pouco mais especializado, é uma coisa muito boa, porque a gente geralmente já participa de várias feiras o ano inteiro, né? E muitas vezes a gente se encontra com um pessoal que ainda não tá há tanto tempo no mercado, ou mesmo é muito visitante de feira, não é aquela coisa que é o pessoal que realmente trabalha já no mercado há alguns anos, ou que realmente está ali em busca de oportunidades reais. É muitas vezes alguma coisa que, uma pessoa foi lá, percebeu que tem uma oportunidade específica, uma coisa, e não entende muito e quer ir lá conversar, né? Então uma coisa interessante dessa feira foi esse fato, né? Que a gente conseguiu ver dos fornecedores, dos clientes que visitaram, eram pessoas realmente que já eram clientes, ou que realmente tinham interesse já em importar, ou já tinham uma infraestrutura já elaborada para isso. Então é uma coisa que, um pouco diferente de outras feiras, a gente percebeu que o pessoal estava mais preparado para receber esse tipo de público. Eu acho que para mim é um conjunto do que a Vicky e o Felipe trouxeram ali. Eu acho que principalmente para nós Prismas e para mim como profissional foi bem diferente. Principalmente por causa dos contatos, a gente já está há mais tempo em contato com as pessoas, com as empresas, com os fornecedores. Então a recepção que tiveram com a gente também foi diferente, sabe? Eu sou uma pessoa muito social, então isso para mim também ajuda bastante. Mas o ponto-chave que eu acho disso, de realmente estar ali frente a frente, é o que a Vicky trouxe ali, que é essa troca de informação, essa troca de experiências do mundo inteiro concentrado num só lugar. Né, porque nós como trading trabalhamos com o mundo inteiro, então tem questão de fuso horário, né? A gente trabalha com a Ásia, trabalha com a Europa, aqui a América, são todos fusos diferentes, e lá aglutina tudo num mesmo lugar. Então tu fala com o pessoal da China, tu fala com o pessoal da Europa, com o pessoal dos Estados Unidos, tudo no mesmo horário, as informações tudo fluindo ali no mesmo tempo. Então isso dá uma amplitude pra gente chegar, todo mundo tá recebendo a informação ao mesmo tempo, então como tirar o melhor proveito dali, né? Daí traçar as estratégias, ver o que dá para fazer, o que está acontecendo, o que está de bom, o que está de ruim. Então acho que realmente foi muito positivo, assim, principalmente essa questão de nos receber. Né? Na primeira Cial Paris que nós fomos, a gente não tinha tanta experiência, não nos conheciam tanto, então nos recebem de uma forma. Dessa vez foi muito diferente. E é o teu primeiro PrismaCast, né, podcast aqui. Sim. E o que você tem para falar também, acho que todo mundo sabe que você é o trader do cartaz, né, como que foi a tua abordagem? A minha identidade secreta, ela acabou de desmascarar o Super-Homem Clark Kent aqui. Porque cada vez mais acho que as pessoas reconhecem a Prisma, mas também acho muito por causa do trader do cartaz, né, dessa brincadeira que a gente faz semanalmente, então... Bem legal. Cara, pra mim foi uma experiência bem engraçada, pra ser sincero. Como eu falei, eu sou uma pessoa bem social, mas eu sou uma pessoa um pouco tímida também. Então, o que acontece? Muita gente me abordava.
E isso não em português, em outras línguas. Você é o trader do cartaz. Nossa, eu não conheço essa pessoa. Então, a gente meio que se adapta ali. Oi, tudo bem? Né? Às vezes troca cartão, isso é muito positivo, né? Principalmente nós como tradings, que a gente sempre busca os dois lados, né? Tanto fornecedor quanto cliente. Então, é muito positivo, assim, a pessoa mesmo te abordar. Na próxima vez, quando pedirem pra tirar foto com você, tem que trocar cartão. Exato. Eu tiro uma foto se você me dá um cartão de um cliente aí, ó. Olha, E aí? teve alguns casos até mais engraçados, né? Teve um pessoal de uma indústria aqui do Brasil, que a Vicky faz o frango, né? E eu fui com ela passeando pelos corredores ali, e um pessoal de uma indústria chega assim, cheguei aí, cara, prazer em te conhecer e tal. E ele falou assim pra mim, é engraçado, o cara fica 4, 5 anos construindo, né? Construindo uma carreira, mas vai ser conhecido como trader do cartaz. E foi mais ou menos isso. Muita gente me abordava para ser o trader do cartaz, e depois, tu também faz isso, tu também faz comercial, tu também, né? Mas quebra o gelo, né? Essa quebra o gelo muito. Isso é bem legal, principalmente assim, a gente acha que isso fica muito focado aqui dentro do Brasil, mas até o pessoal da Europa, sabe? Muito europeu assim, eu te conheço de algum lugar. Ficava meio assim. Isso comigo. Eu fui fazer algumas reuniões com os fornecedores lá da Europa. E como eu vi que falou, quebra o gelo. Eu fui lá, sentei, eu ia tratar dos assuntos, muito, né? cara. Conversar, conhecer eles, né? Alguns fornecedores que eu não conhecia. Eles falaram, eu acho que eu conheço vocês de algum lugar. E eles falaram, sei lá, aquela empresa que tem um trader do cartaz. Isso é muito legal. Vocês conhecem, então? Cara, isso é muito legal porque, assim, quando a gente tá falando com o pessoal da nossa cultura, da nossa língua mesmo, é um pouco mais fácil tu quebrar o gelo. Quando é um pessoal de uma outra cultura, às vezes eles são mais fechados, às vezes mais abertos, então tu não sabe muito bem como fazer o primeiro approach ali, né? Então, quando já acontece dessa forma, que a pessoa ela te conhece, te reconhece de algum lugar, é um caminho um pouco mais curto, né? Já chega ali, oi, tudo bem? Daí a pessoa, né, como o Felipe falou, eu te reconheço de algum lugar, tu troca o cartão, tu já consegue iniciar a conversa ali que tu tá com o propósito, né, de ver questão de negócio, de todo o que engloba ali a feira de negócios mesmo, né? E tirando isso, esse quebrar o gelo também, quais foram as outras experiências que vocês tiveram lá que não seja sobre negócios, assim, alguma coisa, algum jantar, alguma coisa, o que geralmente vocês fazem na feira de informal? Acho que geralmente a gente sai pra jantar, né? Sai pra passear com o pessoal. Acho que isso é muito... Esse lado pessoal com o profissional é muito do nosso mercado, assim, né? E acho que também faz parte da nossa cultura brasileira de ter laços mais profundos, né? Com os nossos clientes e fornecedores, não só a questão do negócio. Sim. E acaba se tornando algo prazeroso, né? Então acho que a feira também quebra essa formalidade do negócio e acho que aproxima de outras maneiras, assim, né? Eu acho que o espaço que eles têm lá, a BPA, a BIEC, até os outros stands da Europa e de outros países, eles têm aquele espaço bem, bem legal, assim, para fazer a reunião. Até a gente várias vezes almoçou ali na BIEC, na BPA e até nos outros países e foi muito bem recebido, sabe? Então é meio que uma experiência bem positiva. Até parabéns pro pessoal da BPA, da BIEC, por organizar e recepcionar todo mundo lá. Muito bom. A gente foi muito bem atendido, pelo menos eu pessoalmente lá, caipirinha, carne deliciosa. Na BPA, o purê de sempre, uma delícia, um clássico já, né? Então acho que isso sempre ajuda bastante a gente que tá ali no meio, na correria, quer fazer uma reunião, chama o cliente, almoça às 5 da tarde. Exato. Então já tá ali. Não é só a Torre Eiffel, né? Tem a parte do trabalho. Isso ninguém enxerga, isso a gente não mostra. É isso, por trás das câmeras, né? Que a gente passa o dia inteiro falando em 2, 3 línguas. Às vezes sem tomar água, às vezes sem almoçar, às vezes sem... Então é uma correria, né? Mas são dias mais intensos, mas que geralmente valem muito a pena no final, né? A gente fica sem voz ou dá uns calos no pé. Sempre dá Fica doente. Esse ano até que não teve nada grave. Né? Grave demais. Não, ninguém perdeu a mala. Ano passado, ninguém passou mal. Ano passado, mas normal. Ano passado foi o Antônio que passou mal, no ano retrasado fui eu que passei mal. Sim. Então a saúde pede socorro. A pessoa de passar mal, mas não, mas todos ilesos. Todos ilesos dessa vez. Essa parte eu acho muito legal, porque os laços que a gente vai construindo
eles vão se intensificando, né? Hoje eu posso dizer que o mercado ali me trouxe muitos amigos, não só aqui no Brasil como fora. Então, até a maneira de eles nos receberem é muito diferente. Realmente tem um nível, não sei se carinho é a palavra certa, mas um nível de afeto ali que eles te recebem de uma maneira diferente. O pessoal da Espanha ali, eu acabei fazendo algumas amizades, nos recebem sempre muito bem. Sim. Inclusive, quando eu tenho meu tempo livre, que viajo para lá, também me recebem muito bem. E isso é uma coisa que a gente, com o tempo, eram portas que antes eram muito fechadas e hoje é muito diferente. E esse calor humano que os brasileiros têm, eu acho que o pessoal gosta muito. Sabe, a gente vê, por exemplo, assim, a gente sai para jantar com clientes, com fornecedores, e para ver o como a gente consegue se aproximar cada vez mais. Porque isso é uma coisa que eu acredito que é muito aqui de nós brasileiros, que é nós gostamos de fazer negócio com quem a gente conhece. Né? E como a gente trabalha com o mundo inteiro, é necessário um nível de confiança muito grande. Né? Então, como criar esse nível de confiança trocando só e-mail? A pessoa nunca te viu, ela não sabe se realmente o que tu fala é o que tu cumpre. Então, quando você está frente a frente com a pessoa, você consegue sentir um pouco disso. A pessoa, sei lá, né? Tu consegue sentir, a pessoa está dando um migué, a pessoa está falando a verdade, é uma pessoa correta. Então, isso também nos ajuda a criar credibilidade. Né? A gente aqui, nossa, a gente trabalha muito com a Ásia, com China, Hong Kong, do outro lado do mundo. Como fazer, né, essa pessoa confiar na gente. Então, a gente sai para jantar, compartilha um momento e aquele momento ele fica gravado na memória. Então, né, o Felipe, que principalmente trabalha muito com esse mercado, jantei com o Felipe, sei como é o Felipe, vai criando, né, um nível de confiança que vai também munindo o Felipe com o que ele precisa. Eu acho que é bem importante isso. Não é toda vez que você, durante o ano, quantas oportunidades você tem para viajar, para você estar com o cliente ou o cliente vir te visitar. É uma coisa que acontece lá 4 vezes por ano, não mais que isso. Então, a maior parte do ano você tá ali no telefone, no e-mail, na mensagem, conversando com eles. Então, quando você tem essa oportunidade de ver cara a cara e realmente tá ali com eles, não tem preço, né? E até o nível da amizade que você chega, né? Como tu falou, você com os espanhóis, cada um tem meio que um apreço maior com quem a gente conversa mais, né? Então, eu ali com o pessoal de Hong Kong, o pessoal da China, já, depois de tantos anos, já fica uma coisa bem próxima, né? Um relacionamento bem parecido com o que a gente tem aqui com família, com amigos, né? Acho que principalmente porque tá também nos nossos valores, né? Essa questão de relacionamento e parceria, então acho que isso tem um outro valor pra gente de encontrar eles pessoalmente e ter essa troca, realmente, tudo que vocês falaram aí. E até dar um adendo que o Felipe falou da Biek, isso foi uma coisa muito engraçada. O stand da Biek era todo dia cheio. Todo mundo queria almoçar lá no Brasil. A carne brasileira. Exatamente. A gente passava pelos corredores, né? Tinham stands europeus gigantescos, né? Também mesma coisa, com chopp, né? Com o porco europeu, que é o diferencial, muito diferente, mas o da Biek, todos nós que, né, conseguimos almoçar lá, a gente via o quanto era requisitado. Então, realmente, o que o Felipe falou, eles estão de parabéns mesmo. Tudo muito legal. Né? E para ver como o pessoal gosta de negociar dessa forma. Né? Ou seja, a gente via muitos clientes lá dentro. Então, eles gostam dessa aproximação também. É isso aí. Vamos falar um pouquinho de mercado? Vamos falar. De mercado que a gente viu lá na feira, né? Contexto e futuro, né? O que vocês viram na feira, assim, dessa abertura de novos mercados durante esse ano ou até durante os últimos anos, né? Acho que teve bastante conversa sobre Filipinas, muita coisa sobre China, né? Em relação ao bovino, principalmente, talvez Oriente Médio. Acho que até a maior mudança desse ano para cá no mercado suíno foi essa questão da abertura de Filipinas, né? Porque até então o Brasil, se você for olhar os números da BPA e de outros órgãos, você vai perceber que a gente sempre exportava tudo para a China, né? O maior volume, o top 1, por vários anos, foi a China. E esse ano, ali, por meados de junho, julho, teve essa inversão, né? Aí Filipinas tomou a primeira posição e meio que deu uma chacoalhada no mercado, né? A China não é mais aquela coisa, não tem mais
um preço não é a mesma coisa. Então mudou completamente isso e todo mundo começou a focar muito mais nisso. Não só o pessoal do Brasil, né? A gente percebeu muitos fornecedores ali da Europa bem atentos em relação a esse assunto, perguntando pra gente, e do Brasil agora que fez essa abertura de Filipinas, como é que vai ficar? E muita gente também querendo adentrar nesse mercado de Filipinas, né? O pessoal que nunca fez, ou o pessoal que tá começando a fazer, muito interessado em fazer o mercado de Filipinas. Isso a gente já vinha meio que conversando, já meio que tinha isso no radar, né? Principalmente porque a gente tinha percebido já essa questão da peste suína lá nas Filipinas, e que alguns frigoríficos brasileiros já tinham abertura, né? Se não me engano, a Pamplona já fazia um certo volume. E aí, esse ano, com esses esforços do MAPA e do governo para fazer essa abertura, meio que conseguiram essa grande mudança, né? Porque foi uma abertura abriram para muita geral, gente, né? Mas acho que nos últimos 2 anos, né, a gente já vinha que ia ter uma virada de ciclo, né, para as 3 proteínas. Então, ficou bem claro que esse ano foi uma virada para o frango, foi uma virada para o bovino, foi uma virada para o suíno. O bovino acho que acabou ainda sendo por outros motivos, né? Mas as proteínas, elas estão sempre conectadas, né? Então, a competitividade de uma está sempre relacionada às outras, e é uma coisa que a gente discutiu muito na feira. Eu falo pelos meus fornecedores, né, que é mais da parte do frango, conversando com o pessoal da Turquia, dos Estados Unidos, de outros países da América do Sul. Então, como que um aumento de preço no bovino influencia o frango e, enfim, né, hoje o cenário que a gente tem é mais ou menos esse. Então, um cenário também de crise em muitos países da Ásia, como o frango acaba sendo muito mais competitivo, né, em relação de valor. Então, muitas coisas que a gente acaba pegando na feira, assim, que são informações muito relevantes, e acho que também trazem esse contexto, e até pra gente se planejar, pra entender qual que é o ano que vem, o que a gente pode esperar, né, então, questão de produção, de oferta. Então, acho que todas essas informações que a gente coleta, elas são extremamente relevantes pra gente entender qual que é o comportamento do mercado, né. Eu acho que até a gente conecta os pontos na feira, né, porque a gente, aqui no escritório, a gente meio que vê as informações, conversa no telefone, meio que tem uma ideia de como tá o cenário do mercado. A gente chega na feira e começa a trocar as informações entre os vários participantes ali, a gente começa a entender realmente, isso aqui faz sentido, então dá pra ligar esse ponto com aquele, e aí realmente a gente entende qual que é o real cenário do mercado naquele momento. Então acho que uma das coisas mais importantes até da feira é esse ponto. Você consegue estar realmente inteirado do que está acontecendo. É que tá todo mundo no mesmo fuso, né? Então a gente consegue conversar com todo mundo sobre tudo, né? Mas não só sobre os mercados externos, mas também mercado interno, não só do Brasil, mas como tá o mercado interno na Europa, como que tá na Ásia. E assim a gente consegue fazer essa ligação de pontos que o Felipe falou, e que eu acho que faz toda a diferença para nossa estratégia, né? Para o nosso planejamento futuro, atual também. Porque eu acho que a feira tem algo como se fosse um capital estratégico também, né? Muitas das vezes tu não tá, primeiro, segundo dia, tu pode não estar fechando o negócio, mas tu tá conseguindo informação também que vai fazer a sua estratégia mudar ou permanecer, depende de como o mercado tá, né? Para você ver para onde vai seguir pro futuro, né? Isso que a Vicky falou, eu acho que é muito importante a gente também ter essas diferentes perspectivas, diferentes opiniões de vários mercados ali, né? Porque o que acontece aqui nos Estados Unidos é diferente, na Turquia é diferente, etc, né? Mas o que me deixou bem surpreso é Filipinas, realmente. Eu ia falar, os pontos altos, acho que da feira foi Filipinas, que todo mundo falou. O bovino também, né? Sim. Todo mundo falou do preço do bovino, o preço China, mercado interno também, e outros países também que são importantes para essa proteína. Filipinas, a gente foi vendo o quanto ia mudar desde aquelas CIAVs que a gente também participou, né? A gente viu um número bem expressivo de filipinos no Brasil, indo numa feira no Brasil, era uma coisa um pouco diferente, né? Sim. E a gente vendo muita gente da Europa também tentando comprar a carne brasileira para as Filipinas, sendo que antes a Europa era, né, não vou dizer que dominava ali, mas era muito forte na região, né? Junto com os Estados Unidos e Canadá, né? Então foram trocando e eles foram se adaptando, né? Isso é uma coisa até engraçada que muito pessoal da Europa, quando a gente ia falar, eles falavam um pouco assim, nossa, vocês estão dificultando um pouco o nosso negócio, né? Vocês entraram muito forte. E realmente o Brasil, como o Felipe pontuou, como tinha poucas plantas antes, era algo controlado. A Europa ainda conseguia atuar bastante, níveis de preço diferentes. Eles não gostaram muito que o Brasil entrou assim. Faz sentido, né? Eles eram
trabalhava o mercado já há 15, 20 anos a mais, e quando o Brasil entra, a gente já entrou como campeão ali. Não, com preços muito Com preços muito competitivos, né? competitivos. Comparado ao preço Europa. E isso canadense. é muito interessante, né? Porque nós somos produtores muito eficientes. Uhum. Porque o nosso produto é muito competitivo, praticamente para todas as proteínas em praticamente todos os mercados, né? Então, por situações adversas, a Europa vem passando por dificuldades, né? Uhum. De produção, preço de energia, etc. A própria guerra, né? Por causa da guerra. Uhum. Então, Pelas a gente- doenças também, né? Também que a acontece, gente ainda não foi sim. afetado, então. Esse é outro ponto muito interessante que eu notei na feira. Muitos países que estão sendo afetados pela peste suína já reduziram o número de participantes na feira, Uhum. porque também limita para onde eles podem mandar o produto, né? E assim, como a gente sabe, é um investimento, né? Sim. Daí tu ir para lá, receber muita gente querendo o teu produto, não poder vender. Não ter o que oferecer. Exatamente, Uhum. é difícil. Né? E do bovino, que tu falou, foi, para mim, principalmente o meu mercado, né, que é do bovino, Uhum. foi um misto de emoções. Porque o que acontece é, todo mundo tava otimista e pessimista ao mesmo tempo. Porque o que acontece? Fazia já algum tempo que a gente não via tantos chineses numa feira, Uhum. né, na Cial, na Nuga. Fazia muito tempo que não via fila de chineses. Eu vi Uhum. fila de chineses nos estandes do Uruguai, da Uhum. Argentina, do próprio Brasil. Uhum. Então mostra que a China veio com apetite. Mas foi a troca do ciclo de abate do Brasil, então todo mundo também estava um pouco pessimista referente a isso por causa dos preços, né? A gente está com pouco gado disponível, então os preços subindo a cada semana. Tem muita gente que reduziu o abate, dando férias coletivas. É uma situação bem incomum, né? Porque o Brasil sempre foi conhecido por ter muito volume, produção sempre grande, etc. E isso Explica mudou um pouquinho essa questão de redução de abate dos frigoríficos, só para todo mundo. O que eu discuti com muito pessoal da indústria, etc., o que acontece? O Brasil estava com uma superprodução. A gente estava com gado demais no pasto, então os pecuaristas estavam sofrendo muito, não estavam conseguindo vender num preço que era rentável para eles, então o que foi decidido? Vamos diminuir o plantel, começou a se abater vaca, começou a se fazer muitos abates, então o preço do produto começou a cair muito, mas também ele começou a ficar mais limitado. Abateram tanto que começou a faltar. Né? Então o que isso resulta? O preço do boi vai subir porque todo mundo vai brigar para ter produto para trabalhar. Né? Então começou essa questão de ter menos boi, menos oferta, o preço disparou, a gente está em altas históricas, né? Recordes 350 aqui agora, essa semana agora. que são preços que, por exemplo, alguns mercados a gente vem notando que eu não vou dizer que estão desabastecidos, mas já o nível de negócios, o volume de negócios indo para lá já é muito menor. Uhum. Né? Hoje em dia a gente vê muito da China levando muito volume, o que acaba tirando de outros, né? Então isso é algo que até início do ano talvez se mantenha, né? Ainda tem esse olhar muito pessimista para esse final de ano, principalmente porque não vai ter como criar boi do zero, né? O ciclo do animal, inclusive, também é muito grande, né? Para quem não conhece de ciclos, por exemplo, cada animal, até ele nascer, ser alimentado e o tempo de abate, o boi, como é um animal muito grande, ele leva muito tempo. Né? O boi no Brasil aqui, a gente abate 18 meses para cima, então é 1 ano e meio criando o animal. Então, só pra gente falar um pouquinho das outras proteínas também, Bruno, qual que tu acha que é a perspectiva pro bovino, pelo menos nesse primeiro semestre? Olha, como o ciclo mudou, eu acredito que até fevereiro vai se manter essa arroba alta. Né? Eu acho que após isso, o pecuarista ele já começou a ganhar dinheiro de novo, porque o boi China é premiado, no caso, ele paga um pouco a mais para se ter esse boi, né? Então talvez vá começar a se subir o plantel de novo. Só que para conseguir fazer isso de uma maneira orgânica e que tenha um nível de animal disponível, leva tempo, por causa do ciclo. Então acredito que o primeiro semestre ele ainda vai ficar um pouco travado, né, até se ter animal suficiente para começar a agir novamente. Assim, talvez melhore por causa do feriado chinês, né? Sim. Que como a China já fez estoque, eles param de comprar um pouco também, então acaba sobrando um pouco mais de animal, talvez para outros mercados, mas é algo muito incerto. O que eu acredito que vai ser
né, onde a gente vai conseguir isso e a gente vai ver vai ser depois da GoFood. Porque o Oriente Médio também é um parceiro comercial muito forte do Brasil. E depois do final do ano, né, das festividades também. Porque eu acho que no mercado interno tá muito forte. A gente tá naquele período de churrasco, né? Todo mundo gosta de, né, comer agora que é verão, começa a fazer churrasco. Então tem não só no bovino, mas também. em outras proteínas também, né? Acho que o suíno, por exemplo, esse ano acho que foi recorde também em receitas, né? Exportação por causa de Filipinas. Mas acho que o boom de Filipinas já foi. Não sei qual que é a tendência, mas a gente tem que esperar também depois do final do ano. Janeiro, acredito que voltam algumas compras também. Ainda não tá 100% definido, né? Como que vai ser o comportamento normal do mercado, do novo normal. Exatamente. Então, o suíno, acho que... O bovino, acho que só realmente vai ter que ver depois da GoFood. O suíno, talvez, mercado interno. O frango, o que você vê aí pra gente? As perspectivas. Então, na verdade, a gente, justamente pelo preço das outras proteínas, que é um pouco do que eu falei antes, né? Ou pelo preço das outras proteínas terem subido muito, o frango acaba sendo mais competitivo. Então, acaba também levando ao aumento dos preços. E pelo que eu conversei com alguns produtores lá na feira, existia uma certa dificuldade, por enquanto, de aumentar o número de aves. E por questões biológicas, né? Então, isso faria, e até com a gripe aviária se espalhando muito em outros lugares, isso também acaba afetando muito a questão do frango, né? Então, acaba pressionando subindo o preço, né? Subindo um pouco o preço do produto brasileiro. E esse ano a gente pode ver que tiveram muitas novas aprovações, né? Então, a gripe aviária na Europa, a gripe aviária nos Estados Unidos, tudo isso acaba fortalecendo o frango brasileiro, né? Então, meio que essa tendência do frango continuar se mantendo em valores mais altos, né? Pelo menos pro primeiro semestre também. E agora começa também as compras do Ramadã, então... E haja frango pra todo mundo, né? E haja frango pra todo mundo, então é meio que cíclico, né? Uma coisa vai puxando a outra. Até é interessante o fato dessa questão da gripe aviária, né? Porque recentemente que o Brasil teve casos em aves que são selvagens, né? E o ano inteiro a gente conseguiu meio que controlar esses casos e não alastrar pra muito mais, né? Porque era no começo do ano... grande comercial, né? Começo do ano eu lembro bem claramente que era uma preocupação de conseguir conter para que não fosse uma situação que nem nos Estados Unidos, que nem na Europa hoje, que é uma coisa meio disseminada, que tem um controle muito difícil. Então acho que o Brasil até então tem conseguido lidar muito bem com a gripe aviária e que siga assim. A gente conseguir continuar exportando, continuar abastecendo e indo adiante. Eu acho que também esse caso de Newcastle que teve esse ano mostrou como os países estão bem, assim, organizados e entendem a necessidade do produto brasileiro e também a qualidade da fiscalização brasileira em relação às doenças, né? Então, essa transparência eu acho que é muito importante para os países entenderem que o Brasil é de confiança, né? Então, todos os procedimentos estão sendo feitos, né? Como devem ser feitos, e visando a questão sanitária. Então, acredito que mesmo que no futuro venha a ter um caso, vai ser algo muito isolado e fácil de lidar, sabe? Então, como aconteceu com o caso do Newcastle. E o Brasil, muitos países acabaram só bloqueando a própria cidade ou a região ao redor, então tá tudo muito mais claro de como a gente poderia agir quando acontece alguma coisa nesse sentido, né? Isso aí. Bom, pessoal, e o que vocês acham, assim, que foi o melhor da feira? O que vocês esperam para a próxima feira daqui 2 anos, né? No geral, eu sempre gosto bastante de ir na feira, não por momentos específicos, mas por você estar ali no mercado o tempo todo. São 4, 5 dias que você tá intensamente vivendo, sabe? Você acorda cedo, você vai pra feira, você almoça ali. Tudo flui, né? Tudo flui e no final do dia você tá lá de madrugada, volta pro hotel pra começar de novo e é uma sensação que eu pessoalmente eu gosto bastante, porque é uma ciente de energia, sabe? E você tá lá junto com todo mundo, você tá numa atmosfera muito boa. Então acho que eu sempre fico um pouco ansioso, assim, no sentido de ser uma coisa legal, sabe? Uma coisa que ano que vem vai ter mais, é sempre um momento, e é bom que seja assim, sabe? É bom que você consiga aproveitar dessa maneira e de maneira intensa. Então, por isso que eu acho que a feira em si sempre entrega nesse sentido. E o nosso mercado acho que é muito volátil, né? Sempre tá acontecendo alguma coisa, toda feira a gente tem assunto pra falar. Sim. Pautas pra falar, polêmicas, tudo acontece, né? Bem no período da feira, a gente tem sempre alguma novidade pra ser falada.
E acho que muitas oportunidades, assim, né, que a gente sai da feira com a cabeça cheia de ideias, né, que é uma das funções, a gente sair do escritório e ir lá pensar e trocar ideia e pensar em novas oportunidades. Então, acho que isso também é sempre bem vantajoso e essa feira não foi diferente, assim, das outras, né. Acho que, querendo ou não, a gente tá vendo coisa do mundo inteiro, né? Você vê, não é só o stand do pessoal da Europa, né? O stand do pessoal do mundo inteiro com novidades e oportunidades e inovações de tudo que é lado. Então, toda feira que a gente vai, a gente consegue ver coisa nova, achar coisa nova, né? Nunca é a mesma coisa. A gente sempre sai de lá com novos relacionamentos, com novas parcerias. E acho que todos os dias também a gente vê, principalmente pós-pandemia, né? Sempre, cada dia que passa tem uma feira nova. Então, acho que as pessoas entendem muito a importância de ir na feira, né? E conversar e conhecer. E, inclusive, algumas pessoas alguns produtores falaram que apesar da feira ter sido boa, talvez eles optem por escolher melhor as feiras que eles vão, né? Não necessariamente voltem aí na Cial, mas escolham outras feiras que surgiram. Porque a Cial é uma feira muito tradicional, muito antiga, mas existem outras feiras agora que talvez até possam ser mais interessantes, mais direcionadas, justamente porque a gente está vivendo uma troca de ciclo, né? Então, é algo que a gente vai acompanhando, assim, principalmente no ano que vem, né? Pra mim, assim, um dos melhores é essa energizada que dá para novas ideias. Porque a gente vê muita coisa acontecendo ali. A feira não é só para negócio, mas ela é também de mostrar qual que é o futuro da proteína, qual que é o futuro da alimentação. Então a gente tem um pouco, assim, ver para onde o mundo está indo ou não indo mais, né? Porque tá toda aquela gente de todo o mundo inteiro ali discutindo, falando, vendo para onde ir, etc. E para mim, pessoalmente, é encontrar as pessoas, sabe? Eu gosto... O influente gosta de se relacionar. Eu sou uma pessoa muito social, né? Então eu gosto muito de ver os amigos que eu fiz ali, até porque, assim, muitos desses amigos, muitos desses parceiros, eles nos dão insights que a gente não consegue ver. E às vezes ele fala, cara, olha só, porque tu já pensou dessa maneira, e aquilo faz a gente, puta, não pensei dessa maneira, de repente é uma oportunidade. E querendo ou não, lá a gente tem uma relação mais calorosa, né? Sim. A conversa flui mais, porque no dia a dia, primeiro que a gente tá à distância, né? Então é sempre ou telefone ou mensagem, e fica mais frio, e a gente tá no automático do trabalho, tá fazendo e vai perdendo às vezes, né? A gente não tem essa visão da informação, da inovação. Eu acho que outra coisa também daí é da autoanálise. Por exemplo, assim, o Bruno que foi na outra Cial e o Bruno de hoje, ele é completamente diferente, ele pensa de uma maneira diferente, ele consegue ver muitas das vezes o lado mais estratégico, porque quando a gente foi na primeira Cial a gente não tinha tanta experiência, então tem aquele medo, né, de primeira feira, pessoal estrangeiro, como que eu faço para quebrar o gelo? Nessa, a gente já vai um pouco mais de autoconfiança, com mais conhecimento, né? A gente daí consegue também se considerar mesmo, eu realmente agora sou um profissional que entendo do que eu estou fazendo, consigo discutir, assim, isso é uma coisa muito interessante, até porque nós somos jovens, eu vou me incluir com vocês aí, né? Nós somos jovens aqui, e a gente conversa com pessoas que estão no mercado, eles têm de mercado o que a gente tem de idade. Velho. E eu digo isso de experiência, sabe? A gente consegue também ensinar essas pessoas, não vou dizer ensinar, mas a gente consegue trocar a experiência com essas pessoas, sabe? Que tem de mercado que a gente tem de idade. E assim, a gente fala com o diretor cara, as empresas da Europa são, meu Deus, gigantescas também, mas até dos próprios grupos brasileiros, né? E isso é uma coisa muito legal, essa troca, né? E eu acho que também, assim, do Bruno daquele tempo e o Bruno de agora, isso é uma coisa que uma amiga do mercado falou lá pra mim. Essas feiras também é bom pro pessoal ir conhecendo a gente, sabe? O pessoal desse meio nos conhecer, né? Porque, assim, eu que faço bovino, cara, é difícil eu dizer que eu conheço todo mundo do mercado bovino, sabe? Porque é muita gente, né? São muitas indústrias. E requer tempo, né? Também. Exato. Só que com as que eu conheço, com as que ou que eu não conhecia e me conheceram agora, o caminho para fazer negócio é mais curto, né?
que entra de novo naquele negócio da confiança. Então eu acho que a feira serve para isso também. Ela encurta o caminho pra gente quebrar a desconfiança, né? E pra nós nos ajuda muito. Não, principalmente mostrar como empresa, né? Porque, querendo ou não, ter uma trading brasileira é complicado, né? Porque a gente sempre tá competindo no mercado com trades gigantes e com um poder aquisitivo muito maior, né? Então, levar a empresa, a Prisma, nessas feiras também gera maior conhecimento pra gente, né? Cara, Total. e outra coisa muito legal, tá? Que eu percebi lá que todo mundo falou. A nossa reputação. A Prisma. Como é a Prisma, o que acham da Prisma. Todos que a gente falou, obviamente a gente fala com quem a gente tem contato, mas até os novos contatos, muita gente, não vou dizer que era só elogios, porque tinha gente que não nos conhecia, mas todo mundo não tinha nada de ruim pra falar. E isso no nosso mercado é muito importante. É muito importante. Então todo mundo falava, a Prisma, tem uma reputação boa, o pessoal aí é um pessoal que não faz sacanagem, etc. Porque tem todo esse porém, né? De estar trabalhando com gente de lugares muito diferentes, muito distantes, né? Será que eu tô botando meu dinheiro num lugar em que eu vou receber o que eu quero? Então isso é muito importante e eu vi isso, me deixou até um pouco orgulhoso, sabe? Menos do Toninho, né? Daí quando todo mundo fala. Quando eu falo do Toninho. É uma luta, mano. A gente troca de assunto. Isso eu acho muito Cadê legal. Cadê o Toninho? Até... Brincadeira, Antônio. Isso é legal de falar, porque, né, como eu falei que a gente é jovem, a gente Cadê usava muito o Rafael e o Antônio como base, tipo assim, eu sou o pupilo, né? E hoje é um pouco diferente, a gente que tá tomando a frente ali, né? Mas é legal porque todo mundo acaba perguntando deles, né? Pra tu ver como os relacionamentos realmente eles importam bastante. São lembrados, né? Exatamente. É isso aí, galera. Bora pra GoFood agora, então. Bora. É isso. Tem mais alguma coisa aí pra falar ou podemos encerrar por aqui? Eu acho que é só isso mesmo. Até pro pessoal que não conhece uma feira dessa, é legal a gente tá batendo esse papo pra ver, né? Muita gente também acha que é só o glamour, mas é como a Vicky falou, cara, é muito rotina metrô intensa. Exatamente. Exatamente. Cheirinho, só a Globo não mostra. É rotina de trabalho intensa, assim, são 4, 5 dias que... Ratos em Paris. Aquele cheirinho de Paris. Que passa muito rápido, isso que o Felipe falou é bem interessante. Flui tanto que passa muito rápido, é muito intenso. É uma experiência, né? Exatamente. Não dá pra reclamar, né? Acho que toda a experiência agrega a gente, apesar dos perrengues, né? Mas é isso, então. Eu assino embaixo de tudo que vocês falaram. Minha opinião é essa. E terminamos por aqui. Bora pra GoFood. Fiquem com a gente. Acessem nosso canal, todas as nossas redes sociais. Prisma International. Até mais. Tchau, mãe. Valeu, pessoal.